Eu quero falar hoje, como está ali escrito, como realizar mudanças na tua vida. Eu penso que todos nós aqui queremos mudanças nas nossas vidas. Umas maiores, outras mais pequenas. Mas sabes, meu querido, a palavra de Deus fala-nos de algo que nos dá a capacidade de efetivar mudanças na nossa vida. É um poder dinâmico que nos ajuda a poder alcançar transformações na nossa vida. E hoje em dia, meus queridos, nós, face a tudo o que tem acontecido na nossa sociedade, nesta era de globalização, em que aquilo que acontece no Japão, do outro lado do mundo, no mesmo instante nós estamos conscientes e conseguimos perceber até aos detalhes o que está a acontecer pela comunicação social, pelos telemóveis, por toda a estrutura hoje montada de comunicação. Então hoje nós vemos que a nossa sociedade está a mudar muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Há bem pouco tempo eu estava em Lisboa e vi alguns carros elétricos a passar por mim, em silêncio. E eu consegui transportar-me daqui a talvez 10, 15 anos no máximo, em que todos os carros em Lisboa vão ser elétricos. Em que eles não vão deixar os carros, por exemplo, a gasóleo ou a gasolina entrar em Lisboa. Então, a cidade vai mudar. O barulho vai ser diferente. Os irmãos têm consciência disso? Amém? Então, a sociedade está a mudar muito rápido. A própria Bíblia diz que nos últimos dias, antes da vinda de Jesus, a ciência se multiplicaria. E o que nós estamos a ver? A ciência a multiplicar-se, a tecnologia a multiplicar-se. Mas será que essas mudanças são só numa dimensão da sociedade? Ou será que essas mudanças também podem ocorrer dentro de mim? Será que essas mudanças podem também ocorrer em cada pormenor da minha vida? E muitos de nós, muitas vezes, vemos o mundo a avançar tão rápido. E olhamos para a nossa vida e vemos que as coisas estão na mesma. Dia após dia, ano após ano. E muitos de nós dizemos, Senhor, o que é que se passa? Hoje eu quero falar contigo sobre algo que tem a capacidade de efetivar mudanças maiores até do que aquelas que nós temos visto na sociedade. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e no verso 8. É um verso muito conhecido, mas eu quero falar novamente dele. Atos 1:8 diz assim: Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, a seguir ao Evangelho de João, diz assim, Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, irmãos, nós percebemos aqui claramente que Jesus, ele disse que ao recebermos o Espírito Santo, receberíamos também poder. E esta palavra poder no original grego é dynamos. É a mesma palavra que deu origem à nossa palavra atual dinamite. E o que é que o dinamite faz? Ele provoca mudanças profundas onde ele é colocado. Verdade ou mentira? Hã? Experimentem colocar uma barra de dinamite lá em casa, pegam fogo e vejam o que é que vai acontecer. Vai haver grandes mudanças, não vai? Vai ou não vai? Irmãos, olhem para mim. O que Jesus estava a dizer é que ao recebermos o Espírito Santo, nós receberíamos poder, dínamos, para poder produzir mudanças, alterações radicais na nossa vida e na vida dos outros. Mudanças que os marcarão para sempre. Assim como quando uma barra de dinamite é detonada numa montanha ou numa mina, e existem alterações permanentes na imagem daquela paisagem. Assim também, o poder do Espírito Santo na tua vida, ele tem que produzir mudanças ao ponto de alterar a tua história de vida, alterar a tua forma de viver, alterar a imagem com que os outros têm de ti, porque o dínamos está na tua vida. Amém, irmãos? Então hoje é necessário nós entendermos que Deus quer realizar mudanças na nossa vida. Mas Ele
Ele não só quer realizar, mas Ele já providenciou o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Alguns dizem que Ele é a força de Deus. Outros dizem que o Espírito Santo é a energia do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo é o próprio Deus manifesto em nós. Deus, Ele escolheu se manifestar à humanidade de 3 formas diferentes. O mesmo Deus, o Deus Uno. O Shema Israel diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa em hebraico, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e Ele é um. Então Deus é um. Deuteronômio 6, 4. Deus é um. Mas Ele escolheu se manifestar ao homem de 3 formas diferentes. Assim como, por exemplo, o Sol, ele é um astro poderoso, ele é também luz, mas ele também é calor. Não existem 3 sóis, pois não? Existe o mesmo Sol, mas que se manifesta a nós de 3 formas diferentes, como astro, como luz e como calor. Deus é um só, mas Ele se manifesta de 3 formas diferentes. Assim como o estado químico da água. A água, a molécula H2O, pode-se manifestar no mundo de 3 formas diferentes. Líquido, sólido e gasoso. É a mesma água, mas ela apresenta-se de formas diferentes. Deus é um só. Deus é um só, mas manifesta-se de 3 formas diferentes. Agora, se Ele se manifestou no início como o Pai, como o poderoso, como a estrela, como o astro omnipotente, para se dar a conhecer aos homens, depois Ele se manifestou como o quê? Como a luz. Quem é a luz de Deus? É Jesus, a imagem de Deus. Ele manifestou-se, Ele foi visível, Ele foi visto. Jesus próprio disse aos discípulos, quando eles lhe perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus, indignado, disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês não me conhecem, não me viram quem eu sou. Eu sou o Pai e o Pai sou eu. Porque quem vê em mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então quem é a luz de Deus? É Jesus. Ele próprio disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que manifestou o Pai de uma forma visível, palpável, tangível. Mas hoje, Jesus, Ele subiu ao céu. Ele está intercedendo por nós. E um dia Ele vai voltar outra vez como luz. Não só luz de salvação, mas como luz de juízo. O juízo de Deus, Ele voltará através do próprio Jesus que ressuscitou. Mas hoje, quem é, ou como Deus se manifesta na nossa vida hoje? Através do calor de Deus. Quem é o calor de Deus? É o Espírito Santo. Nós não vemos o calor, pois não? A irmã Mara vê o calor. Mas nós sentimos o calor. Por exemplo, quando nós estamos ao sol, nós se abrimos os olhos, vamos ver a luz do sol, que é forte. Mas quando nós fechamos os olhos e deixamos de ver a luz, o que é que nós sentimos? Sentimos o calor. Então o Espírito Santo é essa presença de Deus que habita em nós, que está em nós, que nos aquece. O que é o aquecer de Deus? É o consolo do Espírito Santo. Ele nos consola. Ele nos diz, tu és meu filho, eu estou contigo. Entendes o que eu estou a dizer? Então, o Espírito Santo, Ele não é apenas a força de Deus. Ele não é apenas a energia do Senhor. Ele não é apenas o poder de Deus. Ele é Deus. A própria presença de Deus. Mas em nós. Manifesta em nós. Por isso é que Jesus disse, se quereres em mim, eu e o Pai viremos a vós e faremos em vós morada. Como é que Jesus pode morar dentro de mim? Como é que o Pai, o Criador do Universo, pode viver dentro de um homem como eu? Através da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, irmãos, esse poder que opera em nós mudanças, esse poder que veio porque Jesus preparou o caminho, porque Ele disse, se eu não for ao Pai, então Ele não pode vir. Então eu vou para que Ele venha. Ele, o próprio Deus, habitando em cada um de nós. Por isso Ele diz aqui aos discípulos, antes dele subir ao céu, poucos segundos antes de subir ao céu, Ele diz, mas recebereis dínamos. Quando? Quando receberdes o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em mim, Ele virá sobre vós e se manifestará através de vós. Então, irmãos, é importante tu entenderes que há poder em nós. E Deus preparou para nós, cristãos verdadeiros embaixadores de Cristo, Ele deu-nos este poder. Ele deu-nos esta unção. Olha o que é que diz a Bíblia.
Ora, o Senhor é o Espírito. Então a Bíblia diz que o Senhor, quem é o Senhor? Aqui a palavra no grego é Dominos, que significa o Deus, o Todo-Poderoso, o Grande, o Pai, o Soberano da terra e do céu. Então diz, ora, o Senhor, Adonai, é o Espírito. Então, o Espírito Santo é Deus, é o Senhor. E olha o que é que diz a seguir. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Dínamos. Somos transformados pela glória, de glória em glória, na sua imagem. Imagem de quê? De poder, de sabedoria, de autoridade. Como pelo Senhor. Que Senhor? O Espírito. Então nós somos transformados por quem? Pelo Espírito Santo, irmão. Quem é o Espírito Santo? É Deus, o todo o Senhor, que habita em nós. Deixa-me fazer uma pergunta. Tu tens falado com o Espírito Santo? Tu tens falado com o Espírito que habita em ti? Sabes que é mal educado acordar e não falar com Ele. Às vezes nós acordamos, não é? Vamos fazer tudo e mais alguma coisa. O Espírito Santo acho que fica à espera assim. Então, nem um bom dia, não é? Sabes, irmão, há um livro que fez muito sucesso do pastor Benny Hinn, um grande homem de Deus, não é? Em que ele escreveu um livro em que o título do livro é Bom Dia, Espírito Santo. Em que ele fala sobre isso. Em que ele fala da necessidade de nós entendermos que Ele está connosco e que Ele é uma pessoa. Porque Ele é Deus. Entendes? Então quando acordares de manhã, diz assim, Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Quando fores dormir, diz, Boa noite, Espírito Santo. Quando fores comer, diz, é servido. Entendes o que eu estou a dizer? Mas quando fores comer, diz, Senhor, obrigado por estes alimentos. Amém? Irmãos, nós temos que o discernir na nossa vida. Porque Ele é o poder de Deus para operar mudanças, para efetuar mudanças dinâmicas, poderosas, radicais na nossa vida. Irmão, se tu queres mudanças na tua vida, tu precisas de conhecer e de receber o Espírito Santo. Hoje Deus não se manifesta mais como se manifestou no Velho Testamento. Ele não se manifesta mais quando Jesus esteve connosco. Ele hoje manifesta-se através de quem? Do Espírito Santo. Amém? Agora olha aqui, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio do quê? Do seu Espírito que em vós habita. Irmão, como é que Jesus ressuscitou? Como é que foi operada uma tão grande transformação de que um corpo morto e vazio recebeu o poder de Deus ao ponto de não só ressuscitar, mas ser transformado em corpo de glória? Já viste bem a transformação que aconteceu? Jesus não só ressuscitou, Ele foi transformado. Cada molécula do seu corpo foi transformada em glória. Ao ponto dele aparecer quando tudo estava fechado. Ao ponto dele subir ao céu. Ao ponto dele aparecer e deslocar-se em lugares que nós até hoje não sabemos como é que ele fez. Hoje, o mesmo Espírito que fez essa transformação, essa mudança no corpo de Jesus, a Bíblia diz que Ele habita em nós. O poder da ressurreição habita em nós. O poder da ressurreição habita em mim e habita em ti. E hoje, irmãos, não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Olha o que é que Ele diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus? Foi Deus. E se o Espírito de Deus habita em nós, olha o que é que diz ali. Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, irmãos, o que é que Paulo está aqui a dizer? Está a dizer que se o Espírito Santo habita em ti, meu querido, as enfermidades, elas não podem continuar. Elas têm que mudar. Entendes o que eu estou a dizer? Porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Entendes o que eu estou a dizer? A pergunta é, mas como é que isso acontece?
Como é que eu posso acionar o poder do Espírito Santo? Como é que eu posso me encher desse poder? Essa é a questão que eu hoje quero falar. Essa é a questão que eu hoje quero ministrar a vocês. Mas antes de mais um texto para vocês não terem dúvidas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Como é que Deus faz tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos, pensar e imaginar? Estamos a falar do quê? Mudanças. Como é que Deus opera essas mudanças? Como? Através do poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? É o poder do Espírito Santo. Irmãos, então olha para mim. Tu queres ser curado de alguma coisa? Não ores a Deus e digas, Senhor, traz a cura, Senhor, cura-me. Não. Começa a dizer, Espírito Santo, opera em mim a cura, porque eu sei que tu estás em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vive em mim. Então, Senhor, vivifica o meu corpo. Eu não aceito mais esta enfermidade. Seja ela espiritual, emocional ou física. Eu não aceito mais a miséria. Eu não aceito mais o desemprego. Eu não aceito mais problema, luta, discussão, guerra. Porque eu sei que em mim existe o poder que está pronto para operar. Amém, irmãos? E este é o verdadeiro cristianismo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. E este é o mistério que temos nele. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Ele vive em nós através do Espírito Santo e nós precisamos de invocá-lo. Nós precisamos mais do que invocá-lo e recebê-lo. Nós temos que ser cheios dele. Cheios dele. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha a boa notícia. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, a Bíblia diz que o Deus quer te dar o Espírito Santo. Ele quer te conceder o Espírito Santo. Tu só precisas de dizer, Senhor, eu quero e te peço que o Espírito Santo habite em mim, transforme a minha vida. Eu quero fazer dele o Senhor da minha vida. Eu quero conhecê-lo como o meu melhor amigo, como o meu companheiro, como aquele que me ajuda no momento difícil, mas também aquele que se alegra comigo no momento de alegria e de felicidade. Fecha os teus olhos onde tu estás e diz, Senhor, Pai, eu preciso, eu quero, eu necessito do Espírito Santo. E por isso eu peço-te, Senhor, como o Senhor Jesus nos ensinou, que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais tu, que és meu Pai Celestial, me darás o Espírito Santo, se eu simplesmente pedir. Porque foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele ressuscitou, foi para isso que Ele subiu ao céu, para que tu me concedesses o dom do Espírito Santo. E eu creio, Senhor, nisso. E eu creio, Senhor, que toda a história da humanidade está alinhada, Senhor, para que eu hoje fosse o templo do Espírito Santo, para que eu fosse o lugar da habitação de Deus, porque Deus não escolhe habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Deus escolheu habitar em nós, templo do Espírito Santo. Tu possas dizer, Senhor, eu quero, Senhor, receber-te nesta hora. E se tu porventura ainda não entregaste a tua vida a Jesus, ainda não fizeste dele o Senhor da tua vida, então eu convido-te agora a dizeres com os teus próprios lábios, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero te receber como o meu Senhor e Salvador. Eu quero receber o teu Espírito Santo, para que todas as mudanças que eu necessito sejam feitas segundo a tua vontade e segundo o poder que já em mim opera pela fé. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, se pedirmos, nós vamos receber. 1 João 5, 14 e 15 diz que se nós pedirmos alguma coisa ao Senhor segundo a sua vontade, Ele não só nos ouve, mas Ele concederá aquilo que são as nossas petições. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe. Todo o que busca encontra e todo o que lhe bate, se lhe abrirá. Jesus disse, até hoje não me pedistes nada em meu nome, mas pedi agora, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus, Ele nos incentivou a pedir. Mas pedir com a certeza de que vamos receber. Amém? Então, irmãos, hoje, o Espírito Santo, ele foi enviado
para estar connosco, para habitar em nós, mas também, através dele, nós recebermos todas as outras coisas. E é isso que nós temos que entender, que a forma pela qual Deus nos dá tudo o resto, todas as promessas, é através do Espírito Santo. É Ele que nos concede todas as coisas. Romanos diz isso. Olha o que é que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Significa que, através de Jesus e através do Espírito de Jesus que habita em nós, que é o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele não só nos dará a Ele, mas Ele nos dará com Ele todas as coisas. Então, irmãos, isto é a promessa do Senhor para nós. E hoje eu quero te convidar a tu poderes dizer: Senhor, eu entrego a minha vida diante de Ti. Eu quero, Senhor, que Tu não só venhas à minha vida, não só habites em mim, mas que através da Tua presença em mim, tudo o resto possa ser realizado. Tudo o resto possa ser operado segundo o poder que em mim habita. Porque se habita em mim o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então esse mesmo, Ele vivificará toda a minha vida, cada área da minha vida, cada situação do meu ser. E eu andarei em vitória, manifestando a glória do meu Deus, vivendo e agindo como embaixador de Cristo nesta terra, manifestando ao mundo visível a glória do Deus invisível. Amém? Então esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Que possamos viver manifestando a sua glória. O que é que Ele disse através do apóstolo Paulo? Vós sois o templo, o santuário do Espírito Santo. Deus habita em nós e Ele quer se manifestar através de nós. Irmão, quando tu fores trabalhar, quando pisares lá no teu trabalho, na tua escola, no teu bairro, no teu prédio, tu precisas de ter consciência de que o Espírito Santo está a entrar naquele lugar, porque tu transportas o Espírito Santo. Ele habita em ti e Ele está em ti. E se tu tiveres essa consciência, irmãos, muita coisa já vai mudar em ti e ao teu redor. Amém? Então, irmãos, mas aquilo que o apóstolo Paulo nos pediu para fazer, não foi só foi para nos enchermos do Espírito Santo. Uma coisa é receber o poder, outra coisa bem diferente é ficar cheio desse poder. Então aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim: não só recebam o Espírito Santo, mas recebam o enchimento, o ser cheio do Espírito Santo. E isto é algo muito importante, porque há muitas pessoas que já receberam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está inativo. O Espírito Santo está como que adormecido na sua vida. Por isso Paulo diz assim: não só recebam o Espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, isso foi algo que ele nos diz. Olha o que é que ele diz aqui em Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui claramente nós vemos que Paulo, ele diz o seguinte: não só recebam o Espírito Santo, mas que vocês possam estar e ser completamente cheios do Espírito Santo. Irmão, se tu queres mudanças na tua vida, tu precisas de receber o Espírito Santo, mas tu precisas de te encher do Espírito Santo. Uma coisa é tu teres o Espírito Santo, outra coisa é tu estar cheio, transbordante do Espírito Santo. Então, irmãos, Ele não só nos quer dar o Espírito Santo, mas Ele quer também nos encher do Espírito Santo. É engraçado vermos uma coisa, irmãos, que nunca vemos na Bíblia os apóstolos a pedir, nem a ensinar que devemos pedir que Jesus nos cure, ou que, por exemplo, liberte as pessoas do poder do inimigo. Os apóstolos, depois de receberem o Espírito Santo, nós vemos que eles, o que é que eles fazem? Eles ministravam o Espírito Santo e eles agiam no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz-nos, em Atos 5,12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
Não diz que eram feitos pela oração dos apóstolos, pelo pedido dos apóstolos. Não. A Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, porque pela imposição das suas mãos, milagres ocorriam. Porquê pela imposição das mãos? Porque se o Espírito estava neles, o impor as mãos significa o quê? O transferir, o conceder algo que está em nós para o outro. Verdade? Não é? Como é que nós transferimos calor a alguém? Imagina que alguém está com frio. Hã? Alguém está com muito frio. Como é que nós aquecemos a pessoa? Nós tocamos na pessoa, não é verdade? Nós abraçamos a pessoa, nós pomos as mãos nela, nós esfregamos ela, não é verdade? Irmãos, porque nós queremos fazer o quê? Transmitir o calor que nós temos para a outra pessoa. Então o que os apóstolos faziam era, através de si, do seu corpo, eles tocavam, eles transferiam o calor de Deus. Quem é o calor de Deus? O Espírito Santo. Ai, irmãos, eu não estou a entender o que eu estou a dizer. Então hoje é importante tu entenderes que eu não posso só ter Deus na minha vida. Eu tenho que transbordar dele ao ponto de ele transferir-se de mim para os outros. E a Bíblia, irmãos, isto é tão sério e tão real que a Bíblia diz que inclusive a roupa dos apóstolos, a roupa era levada até aos doentes, era colocada sobre os doentes e eles eram curados. Porque a roupa deles estava cheia, impregnada do Espírito Santo. Irmãos, isto é tão bonito, não é verdade? Isso é tão maravilhoso. Já viste o que é, irmão? Hã? Alguém chega ao pé de ti e diz assim: epá, olha, a minha mãe está doente. Lá no trabalho. E tu tiras uma peça da tua roupa e diz assim: olha, leva, coloca sobre a tua mãe e ela vai ficar curada. Já viste o que é ele levar aquele lenço, aquela peça de roupa, colocar sobre a mãe e a mãe de repente ficar curada? Já viste o impacto que isso vai haver na vida daquelas pessoas, na vida do teu trabalho, das pessoas que... No mínimo vais ficar despido no dia a seguir. Vão-te levar toda a roupa. Irmãos, olhem para mim, a Bíblia diz-nos que nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Sabes porquê que essas coisas não estão a acontecer connosco? A palavra é a mesma. Porquê que aconteceu com os apóstolos e não acontece connosco? Porquê que acontece com alguns ao redor do mundo que às vezes nós vemos no YouTube e no Facebook, não é? E vemos milagres a acontecer em vários países. Porquê que eles não acontecem connosco aqui? Porque, irmãos, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo, mas nós não estamos cheios dele. Ao ponto das nossas roupas ficarem cheias. A Bíblia diz até que a sombra de Pedro curava os enfermos, irmão. Porque não era a sombra dele já, era a sombra do Espírito Santo. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? A palavra de Deus fala-nos disso. Então é importante hoje nós entendermos que Deus, através dos apóstolos, nos ensina que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Muitos de nós ficamos tão felizes no dia em que recebemos o Espírito Santo. Mas Deus diz, há mais. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, pois só cheio do Espírito de Deus é que a glória de Deus se manifesta em nós e através de nós. Então a pergunta a fazer é, como então ficar cheio do poder do Espírito Santo? Irmãos, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, irmãos, ser tão cheio, irmão, que coisas que nunca se viram, nunca se ouviram, aconteçam em mim e através de mim. E o meu sonho, irmão, é que nós como igreja e como embaixada cristã possamos verdadeiramente manifestar ao mundo que o Espírito Santo está em nós, que Ele habita em nós e que Ele está pronto para operar mudanças na nossa vida e na vida daqueles que nos ouvem e que nos veem e que nos sentem. Amém, irmãos? Quantos querem isso do fundo do seu coração? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus, irmão. Então, irmãos, Josué 1:8, ele diz algo que fala exatamente da primeira maneira ou da primeira forma de nós sermos cheios do Espírito Santo.
Então, olha lá, vamos abrir em Efésios, uma vez que eu vou seguir aqui a projeção, vamos abrir em Efésios o texto que eu pus aqui atrás. Este aqui, Efésios 5, 18, vamos abrir. Efésios 5, 18 a 21. Aqui o apóstolo Paulo nos dá a receita de como ser cheio do Espírito Santo. E existem 4 coisinhas, 4 atitudes, 4 ações que nos levam a ser cheios e a permanecer cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ali ver. Olha o que é que a Bíblia diz. E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando. Olha ali. Falando. Todos estão a ver? Sublinhem na vossa Bíblia a palavra falando. Então, eu sou cheio do Espírito Santo. Falando. Para eu receber o Espírito Santo, eu tenho que pedir a Deus e pela fé tenho que receber. Mas eu sou cheio do Espírito Santo. Repara, olha uma coisa aqui importante. Uma coisa é eu receber o Espírito Santo, algo de fora para dentro. Outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo, é algo de dentro para... Estão a entender a diferença? No grego há 2 palavras diferentes para ser cheio. O primeiro dá-nos a ideia de algo de fora para dentro. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, foi de fora para dentro. Mas aqui Paulo está a falar de dentro para fora. Então, mais importante do que receber o Espírito é ser cheio do Espírito. Porque tu recebes o Espírito, ele vem viver em ti. Mas ele só está em ti. Mas no dia em que tu te enches do Espírito de dentro para fora, tu vais esguichar Espírito Santo. Ao ponto de Jesus dizer, quem crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Não é esguichos. É rios de água viva, irmão. O que é que o Jesus estava a falar de quê? A Bíblia diz. E estava ele falando do Espírito Santo. Então hoje, irmãos, uma coisa é tu teres o Espírito Santo em ti, outra coisa é ele fluir como um rio de água viva através da tua vida. É um rio que não se vê, mas que se sente. É um rio que não se vê, mas opera mudanças na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta. E é algo tão real que até passa para a roupa. É algo tão verdadeiro que até é transportado fisicamente para outros lugares, em coisas inanimadas, como a roupa, como os objetos. Estás a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, olha aqui. A primeira forma, a primeira ação para que eu possa ser cheio do Espírito Santo é falando. E a Bíblia diz-nos em Josué 1:8. Quando Moisés morreu e Deus escolheu Josué para substituir Moisés, Deus disse assim, Josué, vem cá. E Josué foi. E Deus diz assim, Josué, tu vais ser o substituto de Moisés e tu vais levar o povo a entrar na terra prometida. Irmão, repara, Josué, ele era discípulo de Moisés. E ele sabia quão difícil era lidar com aquele povo. E pior, ele tinha visto os inimigos, que eram bem complicados de vencer, e pior do que tudo, ele sabia que Moisés não tinha conseguido levar o povo até dentro da terra prometida. Então ele percebia que era algo muito difícil. E quando Deus disse, Josué, tu vais substituir Moisés e tu vais levar o povo até dentro da terra prometida, Josué ficou ansioso, ficou nervoso, ficou preocupado, ficou com medo, naturalmente. Josué disse, Senhor, mas eu não sou capaz. Então Deus disse, Josué, eu vou-te dar o segredo para tu venceres, para tu teres sucesso naquilo que te peço. Olha o que é que ele disse a Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Olha lá. Porque então farás prosperar o teu caminho e então, prudentemente, te conduzirás. Irmãos, em primeiro lugar, nós enchemos do Espírito Santo falando. Porque quando nós falamos, irmãos, a Bíblia diz-nos que algo acontece. Algo produz. Ao ponto de que o sucesso passa a nos perseguir e a nos alcançar. Quando nós falamos, irmãos, as bênçãos nos perseguem
e nos alcançam. Até aquilo que nós nem pedimos. É isso que Deus nos traz. Se nós tivermos o hábito de falar segundo a palavra do Senhor. Quando tu falas a palavra de Deus, quando tu te posicionas no profético, quando tu ages segundo o que a Bíblia diz que tu és, que tu fazes e que tu tens, e pela fé tu ages dia a dia, na fé e na certeza de que és transformado de glória em glória na imagem que a palavra te dá de ti próprio, porque a Bíblia diz, a Bíblia é espelho, que mostra quem tu realmente és. Quem verdadeiramente é o Enéas? A Bíblia diz quem ele é. Diz que ele é mais que vencedor. Diz que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Diz que ele é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diz que nada, absolutamente nada lhe causará dano. Diz que ele pisará serpentes e escorpiões. Diz que ele já foi curado de todas as enfermidades pelas pisaduras de Cristo. Então a Bíblia diz quem o Enéas é. A Bíblia diz quem a Mariana é. A Bíblia diz quem a Mara é. A questão é tu olhares para aquele espelho e dizeres, eu sou isto. Pela fé. Eu vejo o meu reflexo e o Espírito Santo começa a transformar-me na imagem que eu vejo. Entenderam como é que nós devemos ler a Bíblia? A Bíblia é um espelho que mostra quem nós somos e que dá a oportunidade ao Espírito de trazer à existência o que não se vê. Estás a entender o que eu estou a dizer? Porque tu, por exemplo, estás doente. Mas olhas na Bíblia e dizes o quê? Que já não estás doente. Então se tu creres na palavra e andares segundo a palavra, o Espírito Santo que habita em ti vai fazer o quê? Vai produzir o reflexo da palavra dentro de ti. E a enfermidade tem que se ir embora. Porque tu vives não segundo o reflexo do mundo, mas segundo o reflexo da palavra de Deus. Foi o primeiro texto que nós lemos. Lembras-te? Nós somos transformados de glória em glória. Pelo quê? Pelo Espírito. Amém? Então, irmãos, primeiro ponto, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando. O cristianismo, ser crente, implica falar. Orar significa abrir a boca e falar. Infelizmente, irmãos, não sei bem quando é que isso apareceu, mas o orar em pensamento não é bíblico, irmãos. Ai, pastor, está a cometer uma heresia. Orar em pensamento não é bíblico. Eu não estou a dizer que orar em pensamento não existe. Estou a dizer que não é bíblico. E tu dizes, pastor, como? Eu pergunto, se Jesus orasse em pensamento, como é que os discípulos escreviam as orações dele? Tinham telepatia. Ah, ok. A Bíblia relata orações porque elas foram faladas quê? Audivelmente. A palavra oração vem da palavra quê? Oratória, que significa falar audivelmente. Certo? Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que o ser cheio do Espírito implica falar e implica falar às circunstâncias para que elas mudem à nossa volta. Entendes o que eu estou a dizer? Uma vez ouvi um testemunho de uma irmã que o seu marido não era crente. O seu marido não tinha ainda reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ela era uma crente verdadeira e ela vinha à igreja. E a igreja, havia momentos em que a igreja estava muito cheia e não havia lugares para toda a gente sentar. E a cadeira ao lado dela estava sempre vazia. E havia pessoas às vezes que queriam sentar na cadeira e diziam, olha irmã, desculpe, o lugar está ocupado. E ela dizia, sim, o meu marido está aí. E ela já era conhecida na igreja como uma pessoa assim um pouco esquisita. Porque o marido estava sempre lá, mas ninguém o ia, ninguém sabia quem ele era. Nunca tinha visto se ele era gordo, se ele era magro, se ele era alto, se era baixo. Mas o que é que aquela mulher estava a fazer? Ela estava a exercitar a fé e o poder do Espírito Santo nela. Ela dizia, esta cadeira, eu vejo o meu marido lá. E eu declaro que ela é do meu marido. E sabes o que aconteceu? Pouco tempo depois, o marido dela começou-se a sentar naquela cadeira. E as pessoas todas aprenderam uma grande lição. A lição e o poder da fé. Ela dizia, esta cadeira... E não deixava ninguém se sentar. Havia pessoas em pé na igreja e a cadeira vazia. Porque ela exerceu a sua fé. Como? Falando. Falando. Amém, irmãos? Então, Marcos 11, 21, 24 é um dos maiores princípios da palavra de Deus. O princípio
de nós falarmos com fé. Olha o que é que Jesus diz. Então Pedro, levantando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e assim será convosco. O que é que Jesus diz? Qual é o verbo que ele usa? O verbo falar, o verbo dizer. Ele não usa o verbo pensar. Vocês veem aqui o verbo pensar neste texto? Está alguma vez mencionado ou citado o verbo pensar? Não. Olha o que é que diz. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ele está a falar, irmãos, eles estavam a falar e estava um monte. E ele virou-se para o monte e disse aos discípulos: se vocês disserem a este monte, o quê? O quê? Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Ele está a ensinar aos discípulos o poder das palavras, o poder da oração audível. Ele está a dizer aos discípulos: vocês estão admirados porque a figueira secou? Porque Jesus disse o que é a figueira: nunca mais ninguém coma fruto. E foi-se embora. No dia a seguir, eles passaram naquele caminho, e o Pedro ficou admirado e disse: Senhor, uau, olha a figueira que tu amaldiçoaste. Secou de um dia para o outro. E Jesus disse: venham cá, sentem-se aqui. Em verdade vos digo, se vocês disserem não à figueira só, mas ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem no vosso coração, mas crerem que aquilo que vocês estão a dizer vai ser feito, então eu quero vos dizer que aquele monte vai se plantar no mar. E digo-vos mais, olha o que é que ele diz lá a seguir. Por isso vos digo que tudo, diz comigo, tudo. Eu gosto da palavra tudo. Eu gosto. Quando Jesus diz tudo, eu gosto. Porque não há nada que não esteja incluído. Tudo. Olha o que é que ele diz. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. A palavra pedirdes está no tempo verbal presente. Tudo quanto pedirdes agora. Em oração. O que é a oração? Falar. Dizer. O que é que diz a seguir? Crede que o recebestes. Passado. E tê-lo-eis. Futuro. Na mesma frase, o Senhor Jesus, ele usou 3 tempos verbais diferentes. Se houver aqui algum professor de português, vai dizer: Jesus não percebia nada de português. Então ele começa a frase no presente, depois vai para o passado e acaba no futuro. Irmão, Jesus não estava a falar português. Ele estava a falar da linguagem do mundo do Espírito. Ele estava a ensinar-nos como produzir mudanças na nossa vida. Até na paisagem da nossa casa, irmão. Eu já estou a declarar: eu quero um lago aqui com palmeiras. Estou a brincar, irmãos, mas os irmãos estão a entender. A Bíblia diz: tudo quanto pedirdes em oração hoje, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. E tê-lo-eis. Será manifesto. Assim como aquela mulher na igreja dizia: o meu marido está sentado aqui, este é o lugar do meu marido. Ela estava a fazer o quê? Ela estava a declarar, ela estava a pedir em oração. E o que aconteceu? Ela creu. E o que aconteceu tempo depois? O marido veio e sentou-se ao lado dela. Irmãos, isto não é histórias. Isto é verdade. Isto é verdade. Isto funciona. Porque quem disse é o verbo de Deus. Quem disse estas palavras disse o mesmo: haja luz e houve luz. Quem disse estas palavras criou tudo pelo poder da sua palavra. Então eu creio que aquilo que ele me ensinou é verdadeiro. Então, irmão, começa a falar. Irmãos, eu hoje, quando acordo de manhã, vou para a balança e eu começo a falar à balança. Eu digo: balança, 80 quilos, em nome de Jesus. Balança, 80 quilos. Irmão, já estou no 86. Falta só 6 quilinhos. Irmãos, eu estou a brincar para vocês descontraírem. Como? Pois, é quanto mais falar, menos como, não é verdade? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. E hoje ele está cá. E está em pé agora para dar lugar a alguém. Mas ele... Irmãos, olhem para mim. Deus não quer só que nós tenhamos o Espírito Santo. Deus quer que nós enchemos cheios do Espírito Santo. Fala. Começa a falar. Começa a ordenar. Irmão, começa a falar às cadeiras da tua igreja vazias. Em nome de Jesus, elas serão cheias. Elas já estão cheias. Irmãos, e tu vais ver que a igreja vai começar a encher. Esse é o poder do Espírito Santo. Amém, irmão? Começa a olhar para a tua conta bancária. Quando tirares o extrato da conta. Amém, irmãos? Não olhes e digas assim, a machucas e metes no bolso ou mandas fora. Começa a olhar para o extrato e começa a dizer, em nome de Jesus, eu vejo pela fé os zeros do lado direito a crescer. Em nome de... Não é do lado esquerdo, não tem ganhos no lado, não é, irmão? Não tem ganhos no lado, senão vai ser grave. Então, do lado direito. Irmãos, olhem para mim. É importante nós falarmos com fé. Não sou eu que estou a dizer, é Jesus. Como é que Paulo diz? Enchei-vos do Espírito como? Falando. Nós somos o povo da palavra. E nós temos que aprender a falar. Nós temos que aprender a declarar. A Bíblia diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. A palavra pedir não é só pedir, é exigir. Estás a entender o que eu estou a dizer? Nós temos que entender que no mundo espiritual, o mundo espiritual se move pelas palavras. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de possessão demoníaca, de estar a lidar com uma pessoa que está possuída por um espírito ou por vários espíritos malignos, por vários demónios. A Bíblia fala disso. E hoje, tal como há 2000 anos, é algo real. Quando nós estamos perante esse nível de guerra espiritual chamado solo, que é nós estamos a lidar com uma entidade demoníaca diretamente agindo na vida de uma pessoa, se tu reparares, a única maneira que tu tens de libertar aquela pessoa e expulsares aquele demónio ou aqueles demónios é usando a tua palavra. Tenta expulsar um demónio em pensamento e vais ver a chapada que vais levar. Tenta. Tu tens que usar a palavra e mais, com autoridade. Quando o demónio se manifesta e tu dizes, estás amarrado agora, mãos para trás, de joelhos, que eu agora vou falar contigo. O demónio, ele amarra as mãos, ele põe-se de joelhos. E tu dizes, em nome de Jesus, agora eu te ordeno, sai e não voltes mais. Ele sai e não volta mais. Porquê, irmão? Porque tu estás a falar a palavra com a autoridade. Como Jesus ensinou, tudo quanto disseres, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Estás a entender o que eu estou a dizer? Então hoje, isso não só aplica aos demónios, mas aplica-se a todas as áreas da nossa vida. A tudo. Porque primeiro é o espiritual e depois o natural. Então se eu entender como entrar no mundo espiritual, como produzir mudanças no mundo espiritual, elas vão se manifestar no mundo físico. Porque primeiro é o espiritual e só depois é o natural. Então hoje eu quero vos ensinar como efetivar mudanças na vossa vida. Primeiro, receber o Espírito. Segundo, ser cheio do Espírito. Como? Falando. Abre a boca e fala, irmão. Fala durante o dia. Fala quando fores no carro. E se começarem a estranhar a tua forma de falar, põe um auricular e eles pensam que tu estás a falar ao telefone. Mas fala. Fala. Não, uma estratégia, pensa que eu sou parvo lá no trabalho. Eu ponho auricular. Pois, eu estou lá a orar, a expulsar aquelas capetas todas lá do trabalho. Não, eu estou a expulsar, meto o auricular. Ele está a falar com a mulher. Está zangado. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos que aprender a falar. Amém? Então vamos continuar. Deixa eu ver que horas são. Amém. Mas mais do que tudo aquilo, ou melhor, mas de tudo aquilo que é mais eficaz, é o nós falarmos em línguas, o falarmos no Espírito. Quando nós falamos no Espírito, a Bíblia diz que nós somos carregados. É como, sabem, agora os telemóveis mais modernos têm o carregamento rápido. Não é? Que em meia hora fica a bateria toda carregada. Não é? Aquilo é... Fica logo cheio, não é? Irmão, quando nós falamos, é carregamento normal. Mas quando nós falamos em línguas, irmão,
ficamos logo full charge. Temos logo luzinha verde logo nos olhos. Blim, 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 blim. Está cheio já. Porque, irmãos, o falar em línguas é quando nós falamos as nossas palavras, falamos as palavras do Espírito que habita em nós. Quando damos-lhe a oportunidade de falar através da nossa boca. Irmão, isso é o que realmente produz mais rápido efeito. Olha o que é que a Bíblia diz em Judas 20. Judas 20, só tem um capítulo, verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edifica a tua fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É orar em línguas. É orar numa linguagem do Espírito, que o Espírito te dá. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Às vezes nós estamos assim vazios do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito pode estar cheio ou vazio, não é? E até a Bíblia diz, não extingais o Espírito, porque há alguém até inclusive que está tão vazio que até já está a extinguir o Espírito na sua vida. Agora imagina, tu estás lá vazio do Espírito. Irmão, tu começas a falar em línguas. O Espírito Santo começa a encher, a encher, a encher, a encher, a encher. E quando tu dás por ti, irmão, tu já não estás só a falar em línguas, tu já estás a adorar, estás a saltar, já estás a fazer o reteté, não é? Já estás a... Porquê, irmão? Porque já não és tu, é o Espírito em ti. É verdade ou é mentira? Quem fala em línguas aqui? Estou a falar alguma mentira? Então, irmãos, é algo que tu tens que buscar, é algo que tu tens que exercitar. Para quê? Para que possas efetivar mudanças na tua vida. Amém? Então fecha os teus olhos agora aí e diz assim, faz uma oração e diz, Senhor, ó Deus, eu entendo que eu preciso de falar. Tu próprio me ensinaste que eu tenho que falar, que eu tenho que ordenar às circunstâncias, que eu tenho que confessar a palavra, como disseste a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. E hoje eu quero, Senhor, abrir a minha boca e falar. E mais do que falar as minhas palavras, eu quero, Senhor, que Tu fales através da minha vida. Como diz a Tua palavra, que nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito Santo intercede por meio de nós, até com gemidos inexprimíveis. Diz ao Senhor, Pai, eu te deixo e eu te convido a orares através de mim. Senhor, no abrir da minha boca, que não seja eu, mas sejas Tu através de mim, Senhor. Que sejas Tu através de mim, Senhor. Que sejas Tu através de mim. Aleluia.